Shanks fez parte dos Cavaleiros de Deus e também foi aliado direto de Fish Tiger. Aqui é o King e vamos falar sobre uma parte de spoilers que nós tivemos no capítulo 1167, o último capítulo que vai lançado de One Piece, que realmente tem umas revelações muito interessantes sobre o Shanks. O Oda tá começando a se aprofundar muito mais nesse personagem. Com o fim do capítulo passado, que nós tivemos a morte do Rocks, toda a ilha de God Valley sendo desmoronada, nós vemos na parte finalzinha do capítulo que Arud ele começou a ceder cada vez mais para o governo mundial. Pois, no caso, ele já estava pensando em ceder, mas com a morte de Rocks, a pessoa mais forte que ele conheceu e o melhor amigo dele morrendo nas mãos do governo mundial, ele realmente começou a ficar com mais medo, tanto que ele até se ofereceu para ser escravo do governo mundial, em troca de não tocar na população gigante, ou pelo menos reintegrá-la com parte dos reinos que fazem parte do governo mundial. Meio ingênuo e bobo confiar as mãos no governo mundial, mas eu consigo entender a mentalidade do Arud. Apesar de tudo, ele ainda é um rei. Ele obviamente irá colocar a tripulação, até confundi, colocar a população dele em primeiro lugar antes dele. Ele obviamente irá se preocupar ainda mais, vai se preocupar ainda mais, tendo em vista a morte do Rocks, que realmente impactou ainda mais ele e deixou ele com muito mais medo. Então, não dá para criticar muito o Arud, não. Realmente é compreensível. Mas bem, continuando, ele começou a trabalhar e fazer serviço para o governo mundial, sendo basicamente a lâmina de Deus dele, que é o cargo mais baixo dentro dos Cavaleiros de Deus. Inclusive até explicou um pouco da classificação, como funciona, as marcas, dentre outros, mas isso eu vou deixar um pouco pro próximo vídeo, falando um pouquinho mais. Mas, muda de assunto, junto com isso, o Arud, ele tendo se tornado a lâmina de Deus, ele acabou encontrando o Shanks, que foi mais ou menos no período que foi mostrado no flashback lá, quando falou que o Shanks ele foi lá para a Terra Sagrada de Marijôis. Ele então acabou nos revelando que nesse período ele se tornou parte dos Cavaleiros de Deus. Só que o Shanks ele não foi lá para qualquer bobeira ou apenas para se juntar ao governo mundial. Como nós conhecemos o Shanks, ele obviamente tinha algum plano por trás. Uma das partes do plano dele era treinar lá na Terra Sagrada de Marijôis e juntar algumas informações para caluniar o governo mundial, ajudando alguns escravos a fugirem e mexendo alguns pauzinhos aqui e ali para atrapalhar o governo mundial. E uma dessas ações que ele fez foi ajudar Fish Tiger a tirar vários escravos de Marijoa naquele acontecimento que nós conhecemos, que inclusive libertou a Hancock e suas irmãs. Finalmente o Odo acabou se explicando que porque naquela época já era muito estranho o fato de Fish Tiger ter feito tudo aquilo sozinho. Não tinha uma explicação direito. Mas, graças a Deus, o Oda não se esqueceu e nos explicou. Então, ele teve um apoio do Shanks naquela época para conseguir resolver e tirar toda aquela quantidade de escravos que eles conseguiram tirar. E ainda mais com o fato de que o governo mundial simplesmente não conseguiu se mobilizar a tempo de parar toda essa mobilização.